Léo, falando desse São Paulo, cara, é o maior time da história do São Paulo, né? Por mais que o São Paulo depois tenha sido campeão mundial, era Rogério Ceni. Mas esse time, assim, as duas finais do Mundial são muito dominantes no time brasileiro contra gigantes no futebol mundial, assim, né? É o que a gente tava falando, assim, tem situações que são vencedoras, mas tem situações que elas são mais especiais por essa coisa que se cria em torno, né? Assim, você vai criando um sentimento, um envolvimento, né, das pessoas e dos jogadores, dos treinadores, dos torcedores, da imprensa. Você cria realmente uma coisa muito positiva. Então, assim, se analisar na história do futebol mundial, né, quais são os maiores times da história, né? Sei lá, você vai falar 10, você não vai falar 1000. Você vai falar 10, 15, né? Vai falar, sei lá, a Holanda de Cruyff, o Ajax de Cruyff, o Flamengo do Zico, o Santos do Pelé, vai falar do Barcelona do Messi, né? A gente vai elencando. Então, assim, esse São Paulo do Telê, que na verdade eu acho que é o São Paulo do Telê, né? Esquadrão, né? Cara, se criou uma coisa que, juro, cara, era um prazer jogar. Era leve jogar, vamos botar assim. Assim, jogo é difícil sempre, é luta e tal, mas aquele time girava de uma maneira que era leve. A gente jogou não sei quantos jogos, a gente jogava todas as competições, cara. Eu me lembro, com a confusão de calendário, de ter jogado 2 jogos oficiais, um às 7 e outro às 9. E eu joguei os 2 jogos. O Juninho Paulista também. Mas o segundo jogo entrava aquele expressinho? Um era mais ou menos, você dividia, mas Também os jogos foram pra caramba. marcados 2 no mesmo dia, no mesmo estádio. Cara, E era um sul-americano? Não, a gente tava em todas as competições. É. A gente tava essa confusão de calendário aqui agora e tal, né? Que já existia, né? Então, aconteceu isso. Então, dividiu, realmente jogaram 8 jogadores. Eu estava na lista dos 2, né? Então, assim, o Juninho também e outros jogadores também. Então, assim, porque a gente estava em todas as competições. Você ganhava tudo, você classificava para tudo, tinha que jogar todas. E, cara, foi uma coisa maravilhosa. Começa em 91, né? Começa em 91. A gente perde o Brasileiro de 90 contra o Corinthians. 1-0 gol Tupanzinho. E depois a gente ganha o Brasileiro contra o Bragantino. Luxemburgo? Não era o Luxemburgo, era Parreira. A gente ganha contra o Bragantino na final. E ali começa o ciclo. Ele te melhorou como jogador? Cara, eu joguei no Brasil 5 anos só. 6 anos, porque eu voltei um pouquinho. Eu joguei 4 com o Telê. No Flamengo e 3 no São Paulo. No Flamengo, E 3 São Paulo. Então, assim, ele foi o meu treinador aqui. O Carlinhos foi um treinador maravilhoso no Flamengo, porque era da base, subiu pro profissional e, junto com o Antônio Lopes, me lançaram no profissional. Mas o Telê, cara, pra mim... E tinha uma coisa, assim, o Telê era duríssimo. Duríssimo, assim. Old style, duríssimo, de entrar na vida pessoal, de ir pra dentro de qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Só que era um cara, assim, super meticuloso, um cara que... Assim, a estética pra ele era uma coisa muito importante. E gostava do futebol bonito, jogado. Não levanta a bola, não. Era assim, entendeu? Não levanta a bola, não. Quero jogar. E se jogar mal, vou te tirar. E se jogar violento, vou te tirar. Entendeu? Ele era muito... E fazia mesmo. Então, assim, com o tempo, quem se adaptava àquilo realmente tinha espaço, realmente, né, com ele. E eu acho, pra ter uma ideia, no Flamengo, com jogadores super experientes, ele chegou no segundo jogo e me botou de capitão. Sem me dizer nada. Me botou de capitão. Eu tinha 19 anos. E no Flamengo ainda tinha... O Zico não estava mais, mas ainda tinha grandes jogadores. Eu acho que era um sinal que ele queria dar. Acho, porque ele era duro, talvez duro, inclusive, com os mais velhos. Mas eu acho que ele sentiu uma coisinha em mim, criou essa história e ficou uma identificação. E, cara, ele me mudou, não. Ele me formou. Pra mim tudo. Seja como comportamento, seja como, digamos, um lado técnico, o jeito de estar na bola, o jeito de se posicionar, o jeito de jogar, a liberdade pra jogar. Eu jogava de lateral, ele me mandava jogar pra frente, e eu virei um meia lateral, e tinha um Ronaldão que me cobria. Então, assim, era um esquema de jogo que me favorecia muito. Então, assim, muitas coisas foram, e eu tinha uma admiração, sabe, aquela coisa assim com ele, de poucas palavras, mas... E aí eu acho que defini tudo isso quando a gente ganha o Brasileiro, que ele também, na época, as pessoas falavam que ele era pé frio, cara, você imagina. Isso em 91, das Copas, não ganha. São Paulo meio que relança o dele. E aquele título foi uma liberação. Então, assim, e eu tinha muito respeito, e quando acaba o jogo, eu tava na lateral, ele entra em campo, no jeito dele, e a gente se encontra.
E assim, foi a primeira vez que eu tive um gesto de afetividade, né? De um abraço. Ele. Porra, mas abraço. Que ele tirou a armadura Eu ali fico de até perto. arrepiado, mas ele tinha um carinho muito grande comigo. Muito, muito. E aquele abraço ali pra mim, eu lembro sempre daquele momento, porque pra ele, talvez, sim, pelo lado afetivo, é mais difícil, né? Externar. Pra mim, menos, que eu sou um cara mais, assim, emotivo e tal. Mas eu lembro desse abraço, que, cara, foi muito maneiro. Você rodou o mundo, viu vários técnicos, assim. É um cara à frente do tempo dele. Assim. Eu acho que ele, à frente do tempo dele, eu acho que é muito claro o que ele queria e o que ele dizia e como ele exigia. E eu acho que ele não determinou só a minha vida, eu acho que pro Cafu foi muito importante, pro Raí foi super importante, pro Palinha, pro Miller, sabe? Júnior Baiano. A história de Baiano, né? Toda a violência, né? Pô, cara, com ele não podia dar carrinho, não né? podia. Então, assim, eu acho que ele determinou muito de vários jogadores. E outra coisa, ele fazia jogadores normais jogarem muito bem e serem muito funcionais, que é outra coisa difícil, né, cara? Você encontrar exatamente o que o cara precisa e bum, bota o E cara... onde o cara vai ser bom, né? Pô, se analisar os times, tinha gente muito boa, mas tinha gente também muito funcional. É. Então ele fazia a coisa funcionar. Então, cara, foi um ciclo que, cara... Tu joga os dois mundiais? Não. O primeiro o Raí que tava jogando no meio campo, que, bom, ídolo do São Paulo, talvez um dos maiores. É contra o Barça, Ele né? vai embora para o Paris Saint-Germain. E eu estava no Valência. Eu estava na Espanha. E, na verdade, começa aquela coisa de voltar. E eu tinha contato com o São Paulo sempre. Aí me pedem para voltar. Eu peço ao Valência para ir embora, não me deixam. E eles me mandam emprestado, graças a Deus. Aí eu voltei pro São Paulo e fiz um ano. E aí foi o último ano desse ciclo maravilhoso. 9-3. A gente ganha as Supercopas, a Libertadores tinha acabado de ganhar, ganha o Mundial, a gente vai pra Kobe e ganha a Supercopa Sul-Americana contra o Botafogo. Aham, lá no Japão, em né? Kobe. É, porque o Botafogo ganhou a Comebol, né? Exatamente. É. Não, aqui o São Paulo tinha ganho a Libertadores e a Supercopa. O Botafogo foi porque ele foi finalista de uma delas, eu acho. Entendeu? O São Paulo ganhava tudo, cara. É que o Renato Souza, por exemplo, meu pai me levou ao Morumbi em 93, final da Supercopa contra o Flamengo. Me tornei São Paulo por sua culpa, saindo do Fla pro São Paulo. 2-2. Dois jogos. É que o Marcelinho 2-2. perde o pênalti, bota na trave. Isso. Marcelinho perde o último pênalti, a gente ganha nos Foi pênaltis um no pênalti que Morumbi. ele bate e volta no pé dele. 2 jogaços, cara. 2-2 aqui, 2-2 lá. Eu fiz gol lá e aqui. O Juninho fez gol lá, aqui. E o Marquinhos fez 3 gols. 2 gols aqui e 1 lá. Foi um jogar. E 90... Tinha Casagrande, Renato Gaúcho. Porra. O Júnior era o treinador. Cara, Em 93 você tava nesse São Paulo, né? 93. Jogou Libertadores. Não, eu Não, cheguei depois. depois, né? Porque a temporada é até junho. É porque cheguei depois. eu fui, né? Meu segundo jogo na vida. Primeiro foi o Fla-Flu e o segundo jogo foi quartas de final, Flamengo e São Paulo aqui. Exatamente. Acho que foi 1-1, o gol do Palinha e o exatamente. gol do Júnior. se não me engano. O Palinha acho que fez um de cobertura. Palinha também. Aquele São Paulo era danado, cara. E assim, esse São Paulo, coisa que pra molecada é muito diferente hoje, né? A gente viu a Copa do Mundo de Clubes surpreendendo em muitos sentidos, dos brasileiros enfrentando e tal. Aquele São Paulo, você tinha ideia que você jogava assim, ou no melhor time do mundo mesmo, assim, jogando no Brasil, assim, era isso? Cara, a gente se confrontou com os grandes times, né? E realmente era pau a pau. Mas, né? assim, se analisar, aquele time realmente tinham 5, 6, 7 jogadores de Copa do Mundo, né? A gente ficava aqui, era mais frequente isso. Se você analisar hoje, os jogadores que estão na seleção, essa última convocação, são 25 jogadores, tem 4 que jogam aqui. 4. E não sei nem se vão ser os titulares da seleção. Não. Então, assim, mudou esse panorama. Aí a discussão é mais polêmica, mas eu acho que tem vários motivos aí pra isso, mas enfim, vamos ver. O principal é, depois da lei Bosman e tudo mais, a abertura total do futebol, a contratação de jogadores cada vez mais cedo. E naquela época lá, os caras vinham buscar jogador depois do cara se consagrar aqui, né? Até porque tinha pouca vaga. Né? Pouca visibilidade também. Por exemplo, sinceramente, quando eu joguei na Espanha, no Valência, no Brasil, ninguém via. Então, Ninguém via. meio que sumia, O né? voltar pro pra público cá brasileiro. era também voltar a estar perto, né? Para as pessoas acompanharem. Então, assim, com certeza esse lado, digamos, de divulgação dos campeonatos e
já existia, mas essa superioridade, né, do campeonato, dos campeonatos europeus, assim, não era tão marcante. Televisão aqui, a Bandeirante comprou o espanhol quando o Ronaldinho, o fenômeno foi. Por exemplo. Na época passava um pouco a Record, passava o campeonato italiano, que era o campeonato mais importante, vou botar assim, era a Premier League de hoje, era a Série A, nos anos 80, 90, mas era assim. Hoje mudou, mas sinceramente eu acho que a gente tem que talvez estarmos atentos, porque talvez a gente está muito fechado um pouquinho